De volta no terceiro bloco do programa Zona de Desenvolvimento, como você acompanhou há pouco, você viu a importância de você formalizar o teu próprio negócio, o benefício que você vai ter formalizando o teu próprio negócio é a grande contribuição que você vai dar para o desenvolvimento social e benefício para você, inclusive hoje, quanto para a tua aposentadoria. E para entender melhor o impacto econômico da formalização dos micro e negócios de uma maneira geral para a economia, nós estamos aqui com o Vicente Schettini, que é economista aqui no Sebrae, que vai discutir com a gente exatamente isso que eu acabei de dizer, ou seja, como é que a formalização do teu negócio pode impactar na nossa economia. Vicente, então, estamos satisfeitos de ter você aqui em nosso programa Zona de Desenvolvimento. Como é que você analisa, então, todo esse cenário que acabamos de mencionar aqui? Jorge, a questão é que a micro e pequena empresa, ela representa um impacto na economia tremendo. Ou seja, de todos os estabelecimentos, micro e pequena empresa representa 99% de todos eles, né? Representa 40% da massa salarial de todo o país. Isso é alguma coisa como 16 bilhões de reais por ano. Representa também 52% do número de empregados com carteira assinada. Só em 2011, a micro e pequena empresa foi responsável pelo emprego de 1.300.000 novos postos de trabalho. Hoje, o número das micro e pequenas empresas gira em torno de 6 milhões. 6 milhões. E estima-se que até 2016 alcance 10 milhões. Quase o dobro. Quase o dobro. E aí o empreendedor individual tem um papel importante. Hoje ele representa pouco mais de 30% desses 6 milhões e, na verdade, em 2016 ele será mais de 50%. Então, todas essas atividades formais trazem uma enorme contribuição para toda a economia, na geração de emprego, na geração de renda, no recolhimento de tributos. Eu quero até que você analise melhor esse caso daqui a pouco, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa fundamental. O cenário que está sendo colocado aqui pelo Vicente, que é economista, estuda toda essa dinâmica, me deixa muito feliz, Vicente. Sabe por quê? Porque eu entendo e eu tenho essa convicção de que quanto mais a riqueza de uma sociedade estiver espalhada na mão de uma maior quantidade de pessoas, significa que essa economia ela apresenta uma solidez melhor do que numa economia onde o dinheiro está centralizado em poucas empresas. Então, na medida em que uma grande empresa dessa tem um problema de continuidade de suas atividades, o impacto na sociedade é muito grande. Então, você observa países como a Itália, tem muitos pequenos negócios, então a riqueza está pulverizada na mão de muitas pessoas e com isso todos ganham, né? Por isso que eu vejo fundamental e fico feliz pela análise que você faz, né? E que começa a nos colocar dentre esses benefícios que estou citando aqui, outros benefícios como você colocou agora. E é isso que é importante nós trazermos para o nosso telespectador, porque muitos, como você colocou, números fantásticos aí, ainda estão na informalidade e não têm consciência do que isso representa para a economia, né? Jorge, o número dos informais também é brutal, né? Por isso que tanto as micro e pequenas empresas causam um bom impacto na economia, quanto os informais causam também um grande impacto. Hoje, os dados do PNAD, do IBGE, dizem que tem quase 20 milhões de pessoas que trabalham por conta própria. Serão 21 milhões em 2016. Também, por uma pesquisa do Sebrae, somente cerca de 15% dessas pessoas que trabalham por conta própria têm um CNPJ. Então, na verdade, há um número fantástico de pessoas trabalhando, movimentando a economia, mas na informalidade. O Amazonas, os números dizem assim: nós temos 384 mil pessoas que trabalham por conta própria, e destas aí, cerca de 324 mil estão totalmente informais. Se nós considerarmos que nós temos hoje 55 mil empresas no estado do Amazonas, na base da Receita Federal, nós temos uma relação perversa, ou seja, no Amazonas, para cada uma empresa formal, você tem 7 informais, enquanto que no Brasil, para cada uma formal, você tem 3 informais.
Nós recentemente fizemos uma pesquisa, um censo empresarial na cidade de Manaus, e encontramos 50 mil negócios. 50 mil negócios. Destes, 30% somente são formais. E isso causa um transtorno, porque ele causa algumas distorções. Ao mesmo tempo em que esses informais consomem, esses informais compram carros, movimentam a economia, os supermercados, vão ao cinema, na verdade, eles se apropriam dessa renda que eles geram e não contribuem com nenhum tipo de tributo, e com isso eles deixam de gerar uma oportunidade para que os governos estadual, municipal, possam investir em serviços públicos, na infraestrutura, né? E eles geram uma distorção grave que tanto é contra eles quanto contra as pessoas que eles geram ocupações. Eles geram ocupações, mas essas ocupações não têm, por exemplo, a cobertura da Previdência Social. Eles não têm como se aposentar. Isso é grave. Eles terão problema de saúde porque eles não têm um auxílio saúde. Então, se ficarem doentes, estão por sua conta, né? Eles não têm FGTS, né? Os contratos, por eles serem informais, os contratos geram uma grande insegurança. Então, tudo isso são distorções, e essa economia, que muitos falam subterrânea, na verdade não tem nada de subterrâneo. Ela é uma ou duas vezes o próprio, alguns analistas dizem, o próprio PIB do país. Na informalidade, ele é altíssimo. Então, o que os governos têm feito, principalmente o governo federal, é criar uma série de mecanismos que possam facilitar essa formalização. Então foi criado o empreendedor individual, né, que você, numa tela de computador, em 20 ou 30 minutos, você registra a sua empresa, você pode fazer isso muito rapidamente. Tem agora o empreendedor individual de responsabilidade limitada e tem também um sistema integrado que o governo criou para registro e legalização de empresa. Isso é uma base única onde Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, tanto do município quanto do estado, todos eles partilham dessa mesma base. Então, para registro e legalização de empresa é algo muito rápido. Só que isso ainda não é suficiente para mudar esta realidade. Nesse mesmo censo empresarial, nós fizemos duas perguntas. Nós perguntamos: vocês teriam interesse em se formalizar? Perguntamos aos informais. 66% deles disseram que sim, teriam interesse em se formalizar. Isso já é uma informação importante, né? E que nos alegra também. Porém, né, Jorge, nós perguntamos quais as razões que levam você a não se formalizar. 40% deles disseram: nós não temos interesse na formalização. Todos acreditam que são os tributos, todos acreditam que é a burocracia. Na verdade, 40% das pessoas dizem: não quero me formalizar, é opção minha. Então é contra este tipo de situação, essa é uma pesquisa de censo empresarial da cidade de Manaus, né? É contra esse tipo de situação que a gente trabalha, né? E que esses mecanismos que vêm sendo criados pelo governo federal, apoiados pelo SEBRAE, que a tendência deles é fazer com que esse número diminua a cada ano. Eu vejo o seguinte, Vicente, talvez exista um fator que contribua para esse eu não quero me formalizar. Sabe por quê? Porque vai ver, ele está olhando somente para o hoje, aquele dinheiro que ele pagaria para o governo municipal, estadual e federal hoje. Ele não consegue ver uma questão fundamental, meu amigo, para você que tem o teu próprio negócio, que é o pensamento estratégico, ou seja, essa capacidade que tu precisa desenvolver para pensar como é que tu quer o teu empreendimento para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, porque você vê que na medida em que toda essa tecnologia de informação aumenta, ela também traz consigo o controle. Então daqui a pouco você vai fazer uma compra numa loja e não vai ter como justificar de onde você ganhou aquele dinheiro. Então logo você vai se caracterizar como alguém que tem uma atividade, mas que está na informalidade. Então eu não sei, eu não vejo isso como uma coisa boa. Você colocou muito bem
essas vantagens e desvantagens. Então, na medida em que você diz, não, eu não estou pagando, então eu estou bem, mas isso prejudica a tua própria família, porque o serviço médico poderia ser melhor, a infraestrutura de segurança poderia ser melhor, você poderia trabalhar mais tranquilo, sem estar preocupado, você vai ter uma perseguição da prefeitura ou do governo, etc. Então, você estaria fazendo mais cidadania informalizando, né? Então, eu vejo que o desafio é grande, mas que os sinais são promissores, né? Para que as pessoas venham formalizar seu próprio negócio, porque com isso todos nós ganhamos. Então, Vicente, o que você tem mais a nos dizer já no final deste bloco? Existe uma pesquisa recente, agora de 2011, uma pesquisa a respeito do monitoramento global para atividades empresariais, é a pesquisa GEM. No Brasil, o SEBRAE e o IBQP trabalham essa pesquisa. E essa pesquisa tem mostrado coisas muito interessantes e importantes, que diz que a gente está no caminho certo. Dizem o seguinte, que para cada atividade criada, para cada negócio por necessidade, 2 já são gerados por oportunidade. Isso é algo muito importante, mesmo considerando que no resto do mundo o número seja bem maior. Mas ontem era 1 para 1. Você criava 1 por necessidade e 1 por oportunidade. Hoje já é 1 para 2. E a atividade feminina, a liderança feminina está avançando cada vez mais com relação a esse empreendedorismo. Os jovens estão também representando um papel importantíssimo nessa formalização, nesse registro de novas atividades. Isso nos deixa satisfeito, acreditando que o trabalho vale a pena. Vale a pena. Então, Vicente, eu finalizo esse bloco dizendo para você o seguinte, não diga mais para o seu filho, estude para arranjar um bom emprego, mas diga sim para ele, estude para montar o teu próprio negócio. É fundamental, o mercado oferece oportunidades. E no próximo bloco eu quero continuar com você exatamente abordando essa temática.